aí, galera, mais uma videoaula para você, Direito Administrativo 2, hashtag só exame que aprova mais que exame que na OAB. Galera, é o seguinte, estamos começando o Direito Administrativo 2, estamos no módulo A do Direito Administrativo 2. O item 1 deste módulo A, eu já passei em sala, é a revisão. Vejam, aqui eu trabalho com vocês as noções do Direito Administrativo 1 do semestre passado. Então, item 1 do módulo A, do Direito Administrativo 2, revisão. O que é o módulo A mesmo? Licitação e contratos. Tudo bem? Dê uma olhada no contrato pedagógico e você verá os itens, os temas de todos os módulos. Atenção, galera. Item 2 do módulo A, licitação. Item 2 do módulo A, eu já entro em licitação, eu vou te explicar a licitação com base em 3 parágrafos. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. 3 tópicos só na aula de hoje. Primeiro parágrafo, fundamentos constitucionais da licitação. Segundo parágrafo, a legislação básica sobre licitação, legislação que você terá que estudar. Terceiro parágrafo, os bens e serviços que serão selecionados por meio da licitação. Muito bem. Parágrafo primeiro, quais são os fundamentos constitucionais? Atenção, galera. Licitação consiste em um processo administrativo seletivo que escolhe pessoas jurídicas ou naturais para prestarem um serviço público, fornecerem bens ou serviços para a AP, comprarem bens públicos ou para que estas pessoas sejam premiadas pela AP. Então, trata-se de um processo administrativo seletivo. É importante lembrar que PA, processo administrativo, é gênero. Existem várias espécies de processo administrativo. O concurso público é um processo administrativo. A licitação é um processo administrativo. Vejam, o inquérito civil público é um processo administrativo. A sindicância e o PAD, processo administrativo disciplinar, que investigam servidores, são processos administrativos. O inquérito policial é um processo administrativo. E atenção, muita atenção, senhores. O ministro, agora aposentado do Supremo, Carlos Aires Brito, costuma dizer que as eleições são uma forma de concurso público. Um concurso público extraordinário. O processo eleitoral para o ministro Aires Brito é um concurso público extraordinário. O concurso público ordinário é aquele que seleciona por meio de provas, por meio de títulos, pessoas que serão servidores públicos. Para o ministro Carlos Aires Brito, as eleições também selecionam. As eleições têm como concurseiros os candidatos aos cargos eletivos, aos mandatos políticos. E tem como banca julgadora, não um corpo técnico, mas o próprio povo. Vejam como é interessante pensar o processo eleitoral como um concurso extraordinário, porque neste caso o processo eleitoral também seria uma espécie de processo administrativo. E quais são as exigências constitucionais para a licitação especificamente? Estamos lá no artigo 37, inciso 21 da CF. Artigo 37, inciso 21 diz que a licitação deve assegurar a igualdade de participação. Paridade de armas. Eu preciso dar condições para que todos que tenham interesse participem da licitação. Segunda exigência constitucional, a chamada qualificação. E a Constituição nos exige 2 qualificações. A qualificação técnica. Os interessados precisam provar o mínimo de capacidade para
fornecer aquele bem ou aquele serviço, ou prestar o serviço público, a capacidade técnica, o conhecimento, a experiência são vitais. E também uma outra qualificação é a chamada qualificação econômica. É preciso que os interessados em participar do processo licitatório tenham lastro econômico, porque pode acontecer algo diferente no processo licitatório, pode ocorrer uma lesão, a empresa pode não concluir os prazos, a obra, o serviço público, o bem a ser fornecido, o próprio serviço que é comprado pela AP pode não ser fornecido e a administração ser lesada, o usuário ser lesado, e nós precisamos ter lastro patrimonial de quem presta esse serviço, fornece o bem, constrói a obra pública, porque esta pessoa será responsabilizada e é preciso um patrimônio econômico desta empresa selecionada na licitação para que ela responda pelos danos que causar. Então a qualificação econômica também. E último tópico, última exigência constitucional quanto às licitações, último dos fundamentos constitucionais, senhores, se trata da universalidade. Eu preciso assegurar o maior número possível de interessados participando da licitação. Eu preciso promover a democracia licitatória. Esta é a mensagem do legislador constituinte. Eu não posso criar dificuldades na licitação, limitando empresas, a não ser para resguardar o próprio interesse público. Toda exigência deve tão somente buscar o interesse público. Exigências muito detalhadas, requisitos muito formais, eles limitam os interessados na licitação e aí não garantem a universalidade, e a universalidade é uma exigência. Meus prezados, em resumo, a licitação, como qualquer processo administrativo, está preocupadíssima com a impessoalidade. Então vejam, o princípio da impessoalidade se concretiza pela licitação, se concretiza pelo concurso público. O princípio da impessoalidade se concretiza pelo processo administrativo. Estas são as noções necessárias para se compreender fundamentos constitucionais. Muito cuidado com estas três exigências, a da igualdade, a da qualificação mínima em relação à técnica e à parte econômica e a universalidade. Parágrafo 2º, quais as leis envolvidas? O estudo do direito administrativo 2 é um estudo legislativo. Não basta estudar a doutrina, vamos ter que estudar a lei também. Vai lá, a lei básica da licitação, a lei geral de licitação, é a lei 8666 de 93. A lei sobre a modalidade pregão, uma das modalidades licitatórias criadas posterior à lei 8666, é o pregão modalidade que está contemplada na lei 10.520 de 2002. Além disso, temos uma licitação específica com modalidade específica para propaganda e publicidade na AP. Quando a AP deseja fazer propaganda e publicidade, ela deve seguir a lei 12.232 de 2010. 12.232 de 2010 versa sobre licitação para propaganda e publicidade na AP e criou a modalidade consulta. E por fim, temos a legislação sobre regime diferenciado de contratações. A lei 12.462 de 2011. 12.462 de 2011 versa sobre regime diferenciado de contratações, famoso RDC. RDC. Aqui nós teremos uma celeridade nas licitações para que as contratações sejam mais rápidas. Então, a celeridade é no processo licitatório para que o contrato seja celebrado com maior facilidade. Estas são as 4 leis básicas sobre processo desapropriatório de leitura obrigatória por você. #orgulho de ser exanque. Galera, parágrafo 3º, a pergunta é: Vinícius, então eu vou licitar para selecionar uma empresa ou uma pessoa natural para prestar o quê? Para fornecer o quê? Quais os bens e os serviços que serão selecionados na licitação? Você já sabe o primeiro.
No Direito Administrativo 1 nós estudamos que antes de delegar serviço público por concessão ou por permissão, eu preciso licitar. Vejam, meus prezados, a licitação seleciona quem será delegado de serviço público. Então, se eu, AP, quero transferir a execução do serviço público para a iniciativa privada, eu, AP, preciso delegar o serviço público e, para eu delegar, eu preciso licitar previamente. Então, primeira causa de licitação, delegação de serviço público. Segunda causa de licitação, construção de obra pública. Eu, AP, poderia construir o prédio público? Poderia. Por meio de uma secretaria, de um ministério, de um órgão? Sim. Poderia criar uma API, uma empresa pública construtora? Poderia. Mas eu, AP, também posso contratar uma empresa privada para construir obra pública. Para a construção de obra pública, a licitação também será prévia. Então, segunda causa de licitação, construção de obra pública. Terceira causa de licitação, aquisição de bens pela AP. A AP consumidora de bens, quando a AP vai às compras, ela também deve licitar. A escolha também será objetiva quando ela vai às compras. Quarta causa de licitação, quando a AP quer um serviço para ela própria. Quando a AP quer contratar um serviço de limpeza dos prédios públicos, um serviço de informática, um serviço de segurança, são serviços fornecidos para a AP. Também a AP precisa licitar antes de contratar estas empresas que fornecerão esse serviço. Então, primeira causa, delegação. Segunda causa, construção de obra. Terceira causa, aquisição de bens pela AP. Quinta causa de licitação, quinto motivo para eu licitar, aquisição de bens públicos. Quando há aquisição de bens públicos pelo particular, claro. Quando a AP pretende vender bens públicos, quando a AP quer dispor do patrimônio público, e ela pode fazer excepcionalmente isso, nós estudaremos venda de bem público, a modalidade da licitação usada para vender bem público, nós estudaremos essas modalidades para venda. Quando a AP, então, quer vender, quando alguém quer adquirir um bem público, um patrimônio público que agora será privado, é o inverso da desapropriação. Quando eu desaproprio, lá no Direito Administrativo 1, eu retiro o bem que era privado e o torno público. Quando eu agora estou na alienação de bem público, na venda de bem público, na aquisição de bem público por particular, eu tenho o inverso. O patrimônio público agora se tornará privado. Para a AP vender bem público, é preciso licitar. E, por fim, última causa de licitação. Última causa de licitação se refere à premiação. A AP pode promover um concurso para premiar pessoas em razão da produção técnica, cultural, científica. Então, é uma licitação para premiar trabalhos, para premiar produção, para premiar um concurso de fotografias, um concurso de poesia, um concurso de monografias. São todas formas de premiação. Quando a AP quer premiar, ela precisa licitar previamente. Meus prezados, em relação à execução de obra, chama a atenção dos senhores para a causa de licitação, chamada construção de obra pública, execução de obra pública. Quando a AP irá construir uma obra, atenção, ela precisa primeiro licitar para a elaboração de um projeto básico. É o projeto preliminar da obra. Ela já não vai construir direto, não. Ela precisa primeiro contratar uma empresa que elaborará o projeto básico desta obra, que apresentará o mínimo que essa obra deve ter e o mínimo que a AP gastará. Isso é o projeto básico. Depois ela promove uma segunda licitação para o projeto executivo. Esse é o projeto definitivo da obra, este será o projeto seguido pela empreiteira que construirá a obra. E terceira licitação, terceiro momento, a AP licita agora para selecionar uma empresa construtora propriamente dita,
a empreiteira que irá propriamente construir o prédio público. Então, primeiro, eu tenho licitação para o projeto básico, depois licitação para o projeto executivo, depois licitação para a obra pública em si, a construção propriamente dita da obra. Na próxima videoaula, eu começo com uma OBS falando sobre as maneiras desta contratação acontecer. Esta empreitada, esta empreiteira, poderá ser contratado de qual maneira? Por qual modalidade? Por preço certo? Por unidade? Por valor global? Eu começo uma OBS na próxima aula sobre esse tópico, galera, e depois dessa OBS eu vou para o parágrafo 4º do item 2 do módulo A. Então, valeu, até a próxima videoaula, #Orgulho de ser Exanc.